Está começando agora mais um episódio da série Letramento Racial, Conceitos Afro-Brasileiros e Afins. Um podcast dedicado a discutir palavras, ideias e conceitos fundamentais para compreender as relações étnico-raciais no Brasil e outras áreas também. A partir de obras de referência, experiências cotidianas e debates contemporâneos, essa série propõe uma escuta crítica sobre linguagem, história, cultura e poder, contribuindo para a educação antirracista, combate a preconceitos e o fortalecimento do pensamento crítico. Esse podcast é uma realização do Soteroprosa, o portal independente de textos críticos mais antigo de Salvador. Siga no Instagram, @Soteroprosa. Entre no site www.soteroprosa.com.br e leia textos críticos nas mais diversas áreas. Eu sou o professor Manuel Souza Júnior, historiador, doutor em educação, cientista racial e político, e te convido a seguir comigo nessa jornada. Siga-me no Instagram, @debate racial político. Semanalmente teremos novos episódios com convidados especialistas em temáticas raciais e áreas afins. Hoje, estamos aqui com a professora Natália Pinto. Natália é autora de verbetes, né, do Dicionário Racial. O Dicionário Racial, Termos Afro-Brasileiros e Afins, é que inspirou essa série. Então, o volume 1 foi publicado em 2024. O volume 2 foi publicado agora no final de 2025. A professora Natália já participou como autora dos 2 volumes do dicionário. Natália, ela vai trazer o conceito hoje sobre alforria, que está presente no volume 2. E Natália, ela é professora doutora em História pela URGS, professora substituta dos cursos de licenciatura e bacharelado em História na UFPEL, pesquisadora de temas relacionados à história social da escravidão e pós-emancipação. Vou fazer aqui minha audiodescrição. Eu sou um homem pardo de pele clara, sobrancelhas grossas, uso óculos, estou vestindo uma camisa azul marinho com um símbolo branco na frente. No fundo da minha imagem tem um mapa-mundi e alguns livros. Tudo bem, Natália? Como vão as coisas? Tudo bem, Manuel. Primeiramente, obrigada pelo convite, né? Aproveitando para fazer uma audiodescrição, né, minha. Eu sou uma mulher branca, né, cabelos curtos castanhos, né? Estou com uma blusa azul, né? E ao fundo, né, aqui onde estou gravando, é um fundo branco da parede. E muito obrigada, né, por estar hoje aqui contigo, né, abordando, né, esse verbete da alforria. Nós que agradecemos, Natália, sua contribuição é muito importante para a gente, né? A gente já vem com essa parceria de alguns anos, né? Com organização de livros, com publicações, e é assim que a gente cresce, né? Fazendo essas parcerias. Muito obrigado por você estar aqui. E olha só, antes da gente começar a entrar na alforria, conta um pouco para a gente as suas pesquisas, a sua vivência enquanto pesquisadora. O que você pesquisou no doutorado? Eu pesquisei no doutorado experiências de liberdade, né, na cidade de Pelotas, que se localiza no Rio Grande do Sul, né. Foi uma das principais cidades, né, escravistas, né, da província, né, no Império, aqui na região sul, né. O período que eu abordo é de 1850 a 1888, né. Então, a principal questão norteadora da tese era abordar como egressos da escravidão sobreviviam ainda no tempo da escravidão, né? E problematizando todo esse contexto histórico com o fim do tráfico, né? Internacional em 1850, a questão da lei do ventre livre em 1871, né? E também com a questão do 13 de maio, né? Então eu fiz uma biografia, né, de sujeitos africanos, principalmente de africanos afro-ocidentais, conhecidos como Minas Nagôs, né, através de mapeamentos de carta de alforria, testamento deixados por eles, registro de batismo, registro de casamento, registro de óbitos. Eu mapeei, né, não apenas a conquista, né, e a sobrevivência de ser um liberto ainda no período da escravidão, mas também reconstituir, né, as redes familiares sanguíneas e não sanguíneas desses sujeitos, né, os espaços, as irmandades,
né? Então, eu mapeei o mundo do trabalho, em que esses sujeitos trabalhavam, né? Com quem se amaziavam, né? Quem eram os seus afetos, né? Quem eram os seus familiares, né? Então, foi um trabalho hercúleo, né? De formiguinha, né? Montar a trajetória desses sujeitos. Muito bom. Ou seja, a alforria, né, que é um verbete que você escreveu, ele já faz parte da sua vivência enquanto pesquisadora, né? Sim, sim. Pelo que eu estou percebendo. Então, Isso, assim, para a desde o gente entrar mestrado. na... Hã? Desde o mestrado. Ah, que legal. Para a gente, então, entrar na alforria, né? Uhum. Explica um pouco para quem está ouvindo a gente o que significava a alforria nesse contexto da sociedade escravista aqui no Brasil. Uhum. A alforria, né, era um papel muito importante, né, também conhecido como carta de manumissão, né, em algumas passagens dos documentos, que dava, né, oficializava de fato a liberdade do sujeito, né? Então, ela poderia vir de três formas, tá? Ela poderia ser registrada em um cartório, tá? Então, ia o proprietário, né, que infelizmente, nesse período, as pessoas pertenciam ao trem, a alguém, né? Então, ia o proprietário, o sujeito escravizado, né? E uma testemunha, né? E se fazia ali o registro daquela carta, né? Como tinha sido dada aquela carta, né? Se foi paga em dinheiro, se foi condicionada a alguma forma de trabalho, tá? Ou então se dizia que eram gratuitamente, né? Que foi da livre e boa vontade do Senhor, né? Mas a carta de liberdade também poderia ser registrada, por exemplo, no momento do batismo da criança, né? Ali também se dava a alforria, então se registrava em um registro de batismo. Ou então o proprietário poderia, né, legar essa carta de alforria em testamento, né? Por exemplo, no meu leito de morte, né, após a minha morte, eu alforrio tais sujeitos, né, e nomeava e registrava através do tabelião com testemunhas, né. Então, são três tipos de cartas de alforria. Na minha tese, eu trabalhei só com as cartorárias, porque foram mais de 4.000, né, cartas analisadas, né. E muitas vezes essas cartas de alforria eram coletivas, no sentido que uma família escravizada poderia ali, né, estar sendo libertada. Muito interessante, né? Você falando da sua pesquisa no Rio Grande do Sul, é interessante também a gente trazer essa questão, porque eu não sei se é porque eu moro na Bahia, né? E Uhum, leio muitas coisas aqui da Bahia, uhum, mas eu sinto um pouco invisibilizado essa escravidão no Rio Grande do Sul, né? Que também o Rio Grande do Sul, como todo o Brasil, foi essencialmente escravista, negro. né? E eu percebo um pouco isso, não se fala muito. Aqui na Bahia se fala muito, em Minas, por causa do ouro, se fala muito, né? No Nordeste, açucareiro, de um modo geral, também se fala muito, mas a gente não ouve falar muito do Sul, por exemplo, né? Pelo Uhum, menos nas leituras que eu faço. É interessante a gente desmistificar isso e realmente muito. trazer essa comprovação de que teve escravidão, né, no Brasil inteiro, e o Sul também fez parte disso. É. E uma particularidade que se notou muito aqui no Rio Grande do Sul, né, especialmente a localidade, nesse meu recorte geográfico e temporal, né, a presença de muitos africanos e africanas de origem mina, né, Uhum. apesar que na sociedade, tá, fazendo o cômputo assim de vários inventários, né, eles não eram maciçamente expressivos na demografia, né, da escravidão na cidade, eram os bantos da África Ocidental, né, os Congos, Angolas, mas na questão da luta pela liberdade também se demonstra, né, que os Minas Nagôs, né, tinham um protagonismo muito latente na conquista da liberdade e pagavam quantias altas. Aqui na cidade existia a economia do charque, a produção do charque, da carne seca, né? Uhum. Então, grande parte desses africanos minas, analisando a questão do gênero com os homens, eles trabalhavam como carneador, então era um ofício muito especializado e pagavam altas quantias para a liberdade, para a sua própria liberdade, mas também, por exemplo, na compra da liberdade para as amásias, para Uhum. seus filhos, né? Então, a carta de alforria ela é muito importante porque ela não demonstra só
como esse sujeito foi beneficiado, né? Ela não é uma concessão mera do proprietário, né? Há um jogo, né, de negociação e disputa ali. Né? E por que eu digo isso? Porque muitas vezes nessa fonte cartorária está ali dizendo que foi pago gratuitamente pelos bons serviços prestados, mas cruzando outros documentos, né, com testamento, registros de batismo, se observa que muitas vezes esses indivíduos pagaram quantia ou seus familiares pagavam a quantia da alforria. Então, tem o discurso senhorial, mas o contraponto com as fontes a gente vai vendo, né, que há um protagonismo, né, de mulheres e homens negros lutando pela liberdade, né? E uma questão mais importante ainda sobre os vínculos familiares, né, desses sujeitos, né, lutando ali pela compra, né, para tentar resgatar um parente do cativeiro, né? Sempre se pensou muito resistência como fugas, como quilombos, né? Mas a carta de alforria, né, ela também é uma questão de resistência, né? Eu trabalho muito com o conceito na minha tese de negociação, resistência. É uma concessão conquistada, né? Porque são muitos anos ali, né? Muitas vezes, né? Galgando poucos espaços de sobrevivência, né? Até que se concretize realmente a liberdade. Né? Muitas mulheres, por exemplo, compravam a liberdade muitas vezes do seu ventre primeiro, né? Antes dos filhos. Né? Se são mulheres ainda que podem gerar ainda, né? Essa coisa tão forte, né? Que a mulher, né? O ventre dela que passa a condição jurídica, né? Para o seu próprio filho. Então, muitas vezes libertar o seu ventre, né? Que ainda está, né, ainda vai poder gerar outros filhos, né, é um protagonismo feminino, né, de tirar, né, os seus descendentes, né, do jugo da escravidão, né. Então eu encontro, por exemplo, a Ursulina Nagô, que vem da Bahia, né. Hoje eu pensando, né, nesse testamento, ela fala que não lembra dos pais, que ela chegou muito cedo, e o primeiro cativeiro dela foi então na Bahia, e depois ela vem vendida para o Rio Grande do Sul, na cidade de Pelotas. Né? Então, ela fala que ela não lembra, né, dos seus pais, mas que ela comprou a liberdade dela. Então, eu tenho o testamento, tenho a carta de alforria dela, né, e tenho toda ali a trajetória da história dela contando, né, que um dos filhos ela consegue libertar, mas ela ainda deixa, né, ali uma cláusula, né, que tente, então, né, um dos seus escravizados comprar a liberdade da sua filha mais velha, que a pequena ela liberta. Né? Você vê que riqueza nessa documentação. Ainda bem que nós temos historiadores que podem resgatar isso, né? E escrever a história. Muito interessante. Agora, nessa sua fala aí, você destaca um pouco esse protagonismo, né, de africanos, de crioulos na conquista da liberdade. Como é que essas pessoas constituíam estratégias para alcançar essa alforria? Muitas vezes, por exemplo, vou falar dos africanos, tá? Dos minas, marinheiros. Muitos tinham mais de um ofício, tá? Por exemplo, ele carneava e entregava no Porto de Rio Grande, que é uma cidade próxima nossa, e entregava, né, essa carga da carne seca, né? Para ser levada e vendida tanto para o exterior como para o próprio mercado interno aqui do Brasil. Então, muitas vezes se juntava dinheiro, que se chamava de pecúlio, né? Em alguns processos crimes, né, tentando mapear esses sujeitos, era possível perceber que eles tinham uma economia com esse dinheiro, né, e negociavam determinadas liberdades, né, e muitas vezes quem juntava essa poupança era um outro africano já liberto. Então mostra redes de solidariedade entre africanos minas, né, em Minas e Minas, Nagôs com Nagôs, né, e se juntava esse dinheiro, né. As mulheres, deu para perceber, as africanas, o trabalho da quitanda, né? Essas quitandeiras que mercandejavam, né, nos mercados pelas ruas da cidade, né? Então, ou então eram parteiras, né? Ou então, por exemplo, existia ali um registro dentro da carta de alforria, né? Ela foi minha ama de leite, né? Ela cuidou de mim, cuidou dos meus filhos, né? Então, se não pagava diretamente com dinheiro em espécie, os anos trabalhados por essas pessoas, né? 30 anos sendo explorados,
né? E muitas vezes dava para perceber que esses indivíduos chegaram livres aqui, deveriam ser livres e não escravizados, né? Já teriam pago com o próprio trabalho, né, essa carta de alforria. Muito interessante, muito bom te ouvir falar sobre esse tema. Olha só, o senso comum, ele costuma tratar a alforria como um ato de bondade dos senhores, né? O seu Sim. texto acaba desconstruindo essa ideia. Fala um pouquinho para a Uhum. gente sobre isso. Né? Eu trabalho muito com a questão da concessão conquistada, né? Principalmente desses núcleos familiares. Por quê? Porque muitas vezes esses núcleos familiares, por exemplo, tinham várias condições jurídicas diferentes. Por exemplo, a avó já era uma avó liberta, né? Mas a mãe continuava escravizada e a avó libertava um neto, né? Então, muitas vezes são anos de negociações, né? E essas negociações são desiguais, né? Porque o senhor está acima, é uma sociedade racializada e hierarquizada, né? Claro que não é uma negociação de igual para igual, né? Mas muitas vezes, né, esses indivíduos, né, tentavam pelo menos um resgate desse parente, ou então desse trabalhador que negociava com esse charqueador, né? Ah, eu fico até a safra tal, para o senhor não poder me perder, né? Porque é uma mão de obra muito especializada, né? É aquele indivíduo que sabe o corte, né? Se tu corta errado esse charque, você perde a sua produção, né? Então, até a própria autonomia desses escravizados africanos, e é bom ressaltar que esses escravizados marinheiros e carnedores, a maioria são africanos de origem afro-ocidental, né, os Minas, né, eles tinham uma autonomia que outros indivíduos não tinham. Por exemplo, um indivíduo poderia ir até Rio Grande sozinho, e como que eu sei isso? Está no registro do processo crime, né, então ele tinha uma autonomia do ir e vir, né, então ele negociava, né, e depois de juntar quantias muito altas, né, guardando esse pecúlio, né, se tentava a alforria, muitas vezes não se conseguia, né? Porque até 1870, né, antes da lei do dia 21 de setembro de 1871, a prerrogativa era totalmente à vontade do senhor, né? E também encontrei em outros momentos na documentação escravizados, né, entrando na justiça. Infelizmente eu não encontrei processo, né, solicitando que eles tinham um pecúlio, a determinada quantia, mas o senhor não dava a liberdade, né? Então você vê um indivíduo, né, que é hierarquicamente, racialmente subjugado num período, entrar dentro de uma arena jurídica, né, e tentar, né, a sua liberdade, né, e, prova que esse indivíduo ele sabe, né, das nuances, né, do que está acontecendo, né, que a carta já não é mais uma concessão apenas da vontade do senhor, ele tem o conhecimento, né, que ele tem o direito, né, e acena e acessa essa arena jurídica, né, para ter a sua liberdade. Ou, por exemplo, nos jornais, né, alguns relatos de mães, né, que muitas vezes sabiam que o filho valia tanto pelo pecúlio, mas o senhor e a senhora não queriam dar esse direito, então acessava a arena jurídica, né? Alguns sucessos, a maioria insucessos, mas se vê, né, a resistência, né, se vê uma articulação não só com a comunidade africana escravizada e liberta, mas também acessando, né, advogados que pudessem, né, da comunidade ali, da sociedade branca livre, né, para auxiliar nesse projeto de liberdade através da Carta de Alforria, né? Então, por isso que eu falo, né, que é um ato de resistência, né? Ao mesmo tempo que a resistência, que a família une esforços para libertar, seja através do bom trabalho da avó, né, que é uma referência, como uma mulher importante na comunidade, né, ou juntando, lavando roupa para fora, né, ou aguentando muitas sevícias e humilhações e conquistando a liberdade de um filho, ou entrando na arena jurídica, né, para ter esse direito reconhecido, porque ele valia tanto, então ele podia ter o seu direito, né, de ser libertado, e o senhor não quer nesse momento, né, então o setor, o Estado interferindo nessa vontade senhorial, né, então mostra a agência desses indivíduos, né, e uma agência coletiva, né, nunca é um projeto que é individual, mas é coletivo, por muitas vezes, né, porque tem muitas mãos auxiliando.
É muito interessante, né? No texto você fala um pouco sobre as alforrias condicionais, né? Isso. Então, essas alforrias condicionais, elas eram de fato liberdade ou elas acabavam funcionando como uma extensão do cativeiro? E eu entendo também que essas alforrias condicionais estavam relacionadas com aquelas negociações que você já citou aqui. Sim, sim. Tenho dois tipos de concessão, né? Tem aquela que eu vou legar, por exemplo, você vai ser alforriado após a minha morte, né? Que é a mais comum, e eu pude realmente ver que muitas eram registradas em testamento e depois que a morte acontecia, era registrada em cartório. Né? Mas tem também aquelas que ficavam vinculadas a 7, 8 anos de trabalho, né? A mais. Ou muitas vezes também o indivíduo, né? Como era um indivíduo que era uma posse, ele era, né? Passado em testamento muitas vezes para parentes, né? Para servir até a morte desse proprietário. Eu acredito na análise que fiz, né, e eu fui agraciada com um processo crime, né, onde tinha um indivíduo que foi libertado condicionalmente na década de 84, que é um boom que tem de alforrias condicionais em várias províncias do Brasil, né, que ele fala, né, que ele foi a Rio Grande e não avisou o capataz, por exemplo, da charqueada, porque ele é um indivíduo liberto, ele tinha uma alforria, entendeu? Então, ali eu pude ver um olhar, né, e ele disse assim, eu não quero ser tratado como escravizado, né, porque eu já sou um liberto, né, eu já cumpri, né, o meu tempo de trabalho, então eu posso ir aonde eu quiser, né, e também muitos alforriados se sublevaram numa charqueada em 84, fizeram uma greve. Eles eram alforriados condicionais e eles entendiam, então, na visão deles, que eles não poderiam ser tratados e nem castigados, enfim. Mas, por outro lado, Manuel, a gente vê um artifício, né, da classe senhorial branca, proprietária racista e do próprio Estado, né, usurpando o direito da liberdade de muitos desses indivíduos, né, porque postergavam, né. Eu cheguei a encontrar alforrias em 88 querendo postergar ainda mais, ir até 1891 com a Lei Áurea, né, Uhum. já ali em vigor, né, e publicações nos jornais da cidade, né, de muitos indivíduos não muito assustados com aquela classe proprietária, né, porque como é que iam perder a safra do charque, né? Então você Uhum. veja que muitas mães, senhoras brancas da qualidade, não queriam devolver, por exemplo, os ingênuos, né? Porque se autotutelavam donos daquelas pessoas ainda, né? Então, essa alforria condicional, por muitas vezes, ela é um subterfúgio dessa classe branca e do próprio Estado de prolongar o cativeiro dessas pessoas, né? Isso, Muito infelizmente, interessante. aconteceu muito. É muito interessante ouvir falar que a gente abre vários horizontes assim de coisas que a gente não só entendia o termo alforria como liberdade e pronto, né? Então a gente Não. vê que existe uma série de questões aí que margeiam esse conceito, né? Muito interessante te O ouvir que você falar. pensa, ele vive numa fronteira entre a escravidão e a liberdade, né? Ele Aham. está com um pé em cada limite, né? Quando tu lê um processo crime, ele se entende como liberto, como direito dele sair e não avisar, porque também a liberdade a gente entende só como a liberdade de fato, né? Mas a liberdade poderia ser, né? Eu querer visitar os meus parentes, por exemplo, e não avisar, né? O direito de ir e vir. Né? Então, a liberdade no século XIX, para esses sujeitos, assumia muito viés, né? Até porque depois da conquista da liberdade, você teria que se manter livre. E sendo uma pessoa de cor preta, dentro de um período escravista, racista e racializado, hierarquizado, né, você comprovar o tempo todo que você é liberto, que você não pode ser escravizado ou ser preso por estar fora do horário do controle, era uma vida muito árdua, né? A liberdade era muito precária, É né? isso Como que eu ia te falava perguntar Paulo. agora. É isso que eu ia te Uhum. perguntar. Quais eram os principais desafios enfrentados pelos libertos após conquistar essa alforria?
era de se manter, de ter a sua autonomia, né, do seu viver, né, não só uma questão financeira, mas de moradia. Então, o que eu percebi muito? Que muitos moravam com africanos da mesma etnia, né, dividiam um sobrado. Quer dizer que esse indivíduo ele ascendeu socialmente, nem sempre, né, porque você dividia a casa com um ou mais 3 sujeitos. Né, isso está documentado, né, que de portas, né, da direita até determinado cômodo era meu, isso pertencia a outro, né, africano. Então, eles tinham uma preocupação de documentar isso, né, até para preservar o que conseguiam, né, porque você viver sobre si, né, sem essas relações de proteção, e você sendo uma pessoa de tez preta, né, ou parda, liberta, né, livre nesse período, você poderia também sofrer um processo de reescravização, se você não tivesse esse documento em mãos. Né? Por exemplo, se você sai daqui do município de Pelotas e vai para um outro município, você vai para a Bahia, por exemplo, quase ninguém vai lhe conhecer. Então, é muito mais fácil você ser reescravizado se você não porta esse documento, se as pessoas não te conhecem nessa comunidade. Né? Então, tem muitas nuances, não é só sobreviver economicamente, mas a todo instante, a todo tempo, essas pessoas estão em alta vigilância para não serem escravizadas simplesmente por serem pretas, pardas ou negras. Né? Ou seja, a alforria não significava apenas o fim da escravidão, era o início de uma luta constante para não retornar ao cativeiro. Muito, 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 muito. E configurações difíceis, eu penso sempre na questão das mulheres, porque muitas vezes isso escapou na documentação, né? Como que essa mãe se liberta, né, e deixa ainda, né, um filho ainda em posse, né, do ex-proprietário? Isso aparece nos testamentos, né? Então são configurações. Essa mãe ela não vai se apartar tão longe, né, porque ela ainda quer resgatar mais um filho, né? Então eu não tive essa nuance de saber se essas pessoas continuavam morando perto uma da outra. Entende? Que fragilidade é essa liberdade dessa mulher, ou até mesmo dessa infância dessa criança, que muitas vezes, né, eram pequenos, mas continuavam ali vivendo com a mãe, na mesma propriedade. Então, será que ele era tratado como livre ou como escravizado, sabe? Então, são coisas que ainda eu me pergunto, né, e que muitos pesquisadores também devem se perguntar, né, que liberdade é essa para essa criança, né, que está convivendo ali? Será que ele é tratado realmente como livre ou ele está ali, né, sendo tratado como escravo, também como escravizado como a mãe? Trazendo agora um pouco esse estudo da alforria para os tempos, para o Brasil contemporâneo, né? De que maneira esse estudo da alforria ajuda a gente a entender as desigualdades raciais aqui no Brasil? Ajuda a gente a entender muito, né, esse espelho ainda dessa sociedade tão racializada, tão hierarquizada e tão preconceituosa, né? O papel não garantia, né, a liberdade plena desse indivíduo, né? Pela cor da pele desse indivíduo, né? E isso é um resquício, né, que infelizmente ainda se encontra, né, na contemporaneidade, né? Muitas vezes esses indivíduos não estavam portando a carta, o papel, né, estavam trabalhando, né, e eram marginalizados, né, eram tidos como suspeitos de crimes, né, por estar fora de hora, mas ele não estava fora de hora, ele era um homem livre, ele podia ir aonde ele quisesse, mas se ele não tivesse uma rede que o conhecia ali perto, alguém para testar que ele era realmente livre, além do papel da Carta de Liberdade, porque muitas vezes isso poderia se perder, não é? Então, se tu não tem uma rede que pode dizer realmente, né, eu sou um homem livre, né? Hoje em dia, se uma pessoa preta ou parda, né, muitas vezes está na rua, ela é confundida, fuzilada, matada apenas pela cor da pele dela, ela é criminalizada por isso, A cor né? da pele sempre chega primeiro, né? Sempre chega primeiro. Chega primeiro, e isso é um resquício desse passado colonial e imperial. Você falando aqui, eu lembrei de um filme, 12 anos de escravidão, Sim, né? Esse filme se passa nos Estados Unidos e mostra justamente um negro livre vivendo com sua família e de repente ele é reescravizado e acabou. e acabou até ele reencontrar os familiares, né?
Então, isso é muito doído para essas pessoas, não era fácil. Não era fácil você conquistar a liberdade, porque a liberdade da alforria era para poucos, né? Apesar da gente olhar um número expressivo, muitas pessoas continuavam, né, na escravidão, né? E as configurações desses familiares, né? Então, era muito difícil conviver, né? Eu mostro isso desde a minha dissertação, que era muito difícil ter toda uma família inteira, né, longe da escravidão, porque sempre algum indivíduo ficava atrelado a essas margens, né? Então, isso era algo muito penoso, né? Então, sobreviver como homem pardo e preto no século XIX, sendo alforriado, também não era fácil para essas pessoas. Eu acho que tudo que está falando aqui gira em torno de resistência, né? Então, a partir da história dessa alforria, a gente pode entender um pouco sobre essa resistência negra e essa construção de uma autonomia, né? Que a gente vê hoje no Brasil. E é muito interessante de ver que eles se casavam muito depois, né? Porque eu fui juntando as documentações, né? Então a preocupação deles de acessar esse papel do homem branco, né? Para registrar também, registravam a sua descendência, seus filhos, né? Havia uma preocupação para quem vamos deixar a nossa casa, né? Por exemplo, a nossa carroça, o nosso cavalo, sabe? As pessoas acham assim, então eles ascenderam, eles tinham um pouco mais que os demais, entende? E não eram a maioria que conseguiam ter alguma coisa, né? Ser proprietário, né, de uma moradia, de uma casa, ter um teto, né? Ter o teto, né, para poder compartilhar. Então, isso era muito visível, a preocupação de acessar esse documento do papel do homem branco para legitimar os direitos dessas famílias, né, para os seus filhos terem acesso aos parcos bens que eles tinham. Muito interessante, Natália. Então, a alforria, né? Muitas vezes se falava na historiografia, né? Que primeiro você casava para depois conseguir a liberdade. E eu vi nos meus registros que era totalmente o contrário. Você conquistava a alforria, né? E depois legitimava, né, a sua família, né? Os seus laços, e sempre dentro de uma comunidade muito fechada, né? Eu vi muitos casamentos, né, africanos com africanos, né, Minas com Minas, então era uma comunidade que se fechava, né, para se proteger. Muito, muito interessante a gente entender um pouco mais sobre a alforria. Estamos chegando aqui no final do nosso episódio. Eu queria novamente agradecer demais a sua participação aqui, né? A sua contribuição aqui, tanto nos dicionários, né? Nos verbetes, como também aqui nesse podcast. E eu queria que você deixasse uma mensagem, saber a mensagem que você gostaria de deixar para os nossos leitores e ouvintes, que eles levassem com relação a essa análise crítica sobre a alforria. Bom, eu gostaria que eles analisassem, né, que é um movimento totalmente de resistência, né, apesar da escrita ali, né, ter toda uma configuração de que foi benevolência, né, que é uma benevolência, uma doação, né, na verdade, perdura muitos anos de luta e de resistência, né, para conquistar a liberdade para si ou para um familiar ou um parceiro étnico, né? Então, e principalmente é uma luta baseada pela luta da mulher negra, né? Muitas mães aparecem na documentação, né, resgatando os seus filhos, né, do cativeiro, né? Muitas mulheres lutando para ter o direito de ter os seus filhos perto de si. Então, é uma luta de mulheres, é um protagonismo, desculpe, errei a palavra, né? Dessas mulheres de origem africana ou afro-brasileira, né? Ou crioulas, como eram denominadas naquele período na documentação, né? Desse protagonismo, né, de homens e mulheres, né? É um protagonismo de mulheres negras, de mães, de avós, de madrinhas. Não se está dizendo que não haviam pais presentes, né? Mas que esse protagonismo, que essa luta, né, para ter os seus filhos perto de si, é um movimento feminino, é um movimento feminino negro, né? E é luta de resistência, né? De muita resistência e de muitos laços familiares. Então, estudar alforria é estudar resistência. Muito, e principalmente mulheres. Exatamente. Então, pronto. Então, muito obrigado, Natália, mais uma vez, e até o próximo episódio. Muito obrigada, Manuel. Até o próximo episódio.